Então, gostaria de saudar a todos e todas vocês nesta manhã do dia 30 de maio. Já no final do mês estamos nós novamente, esse ano que passa voando, né, pessoal? Que vocês sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste que é o primeiro culto de domingo após Pentecostes. Agora vem uma série de domingos após Pentecostes, o que a gente chama também de tempo comum da igreja, tempo mais longo do ano litúrgico, até que a gente chegue no domingo de Cristo Rei, que é o último domingo do ano litúrgico, e depois o Advento. Mas hoje é um domingo também especial porque se trata do chamado Domingo da Trindade, que é muito celebrado na nossa tradição luterana, principalmente, e que nós celebramos, né, após o envio do Espírito Santo, essa compreensão que os primeiros cristãos chegaram de que Deus era ou é um Deus triuno, composto por essa trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, este também é o domingo em que nós celebramos a trindade da forma como os primeiros cristãos vieram a reconhecer a forma de Deus atuar neste mundo. E para este dia de hoje, nós temos a leitura, como lema da semana, a leitura de Isaías, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Então, com estas palavras de Isaías, eu também quero saudar a todos e todas vocês. Vejo aqui que a Angelita entrou, seu Bom Walter, dia. bom dia, o Cláudio, imagino que a família também deve estar junto, né, Cláudio? A Gabi também está aí, a Helga e o Jaime. Vejo o pastor Gervin, bom dia, pastor Gervin. Júlio Campos, bom dia. Bom dia. Júlio Campos está com a gente, também seja muito bem-vindo. O Netod, eu imagino que seja o Ernesto, pelo que ele me contou, é o apelido dele. Bom dia, Ernesto. A Irmã também está conosco. Aqui consta Bárbara e Haris, eu acho que é isso. Tem 3 pontinhos depois, não sei se o nome continua, mas sejam bem-vindas, bem-vindos. O Davi também está conosco hoje. Bem, Harrison, tá bom. Para mim só apareceu os 3 pontinhos aqui. Bem-vindos. Davi também está aí, a Noeli de Canarana. Então, que sejam todos e todas muito bem-vindos nesse culto de hoje. E eu começo tocando um hino que nós gostamos bastante aqui na nossa comunidade, que tem a participação do nosso jovem Vinícius tocando com a gente. Onde reina o amor.
É assim, onde reina o amor, cantamos e reconhecemos, onde vivemos em comunhão, onde vivemos em solidariedade, onde vivemos em acolhida, ali está também Deus no nosso meio. Sim, nós celebramos a presença desse trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, no nosso meio hoje. Enquanto nós celebramos culto, ouvimos a sua palavra, louvamos o seu nome. Amém. Quero convidar vocês para um momento de confissão dos pecados. Este é o momento em que nós paramos na nossa semana, respiramos um pouco e pensamos na nossa vida. Pensamos de maneira crítica, olhamos para nós mesmos, reconhecemos as nossas falhas, a nossa falibilidade humana. Reconhecemos a nós mesmos como seres humanos capazes de errar e que necessitam da graça e do perdão de Deus. Assim, eu também quero convidar vocês para se permitirem, nesse momento, silenciar um pouco, quem sabe fechar os olhos, respirar profundamente e olhar para a sua vida, sondar-se a si mesmo e colocar as suas fragilidades, os seus erros, que todos nós cometemos, aquilo que a gente carrega no coração, que nos pesa, que nos gera arrependimento, colocar isso tudo nas mãos de Deus, confiantes de que Ele escuta a nossa confissão e perdoa os nossos pecados. Então, um minuto de silêncio para vocês, para nós fazermos esse exercício. Oremos. Misericordioso Deus, nós chegamos hoje na Tua presença, colocamos as nossas vidas na Tua mão. Te reconhecemos diante de Ti que somos pessoas falhas, por vezes indignas de estar diante de Ti, pecadores e pecadoras, nós, seres humanos. Nossa vida é cheia de equívocos, de erros, de decisões das quais às vezes nos arrependemos e que carregam em culpa o nosso coração. E nós queremos colocá-las em Tuas mãos, te pedindo para que seja misericordioso conosco, como foste em Jesus Cristo, e que transforme a nossa vida. A vida de cada um e cada uma de nós individualmente, mas a nossa vida enquanto comunidade, enquanto sociedade. Nós temos falhado muito em todos os níveis, e nas nossas falhas nós nos afastamos de Ti, nós nos afastamos uns dos outros, e nós deixamos de fazer a Tua vontade, de praticar a justiça, de viver em amor e comunhão. Desse modo, nós queremos Te pedir, amado Deus, perdoa os nossos pecados, nos reconcilia contigo e reconcilia uns com os outros, enquanto família, enquanto círculo de amigos, enquanto comunidade cristã, enquanto sociedade neste mundo. Se nós te pedimos que transforme a nossa vida como o oleiro transforma o barro. Isso é o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Vamos então escutar o hino Vaso Novo, Eu Quero Ser, Senhor Amado. O hino 421 do HPT2, o hino verde. Eu quero ser.
fazer de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e fazer de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus é bondoso, misericordioso, e nos promete que sempre que confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Assim, eu anuncio a vocês o perdão dos pecados, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós, como pessoas cristãs, temos um compromisso com este mundo. Nós oramos a Deus para que nos perdoe e nos aceite individualmente como somos e como comunidade cristã, mas nós temos uma missão neste mundo. E nossa missão inclui sermos justos, solidários com a criação de Deus e orarmos pela intercessão de Deus, pedindo piedade a Deus pelo mundo que criou. Mundo que tem sofrido de tantas maneiras diferentes, a catástrofe climática, que às vezes parece quase algo irreversível, se depende das nossas ações e do nosso cuidado com o meio ambiente. Essa pandemia que nós não cansamos de nos lembrar, que cada semana leva mais vidas, cada dia mais famílias enlutadas no Brasil, hoje mais de 460 mil famílias enlutadas no Brasil. Amigos, colegas de trabalho, o luto se abate em todo o mundo neste momento de tanta dor, sofrimento e falta de esperança na sociedade. Assim, nós queremos colocar essas circunstâncias diante de Deus, confiantes que Ele escuta o nosso clamor e vem atender e socorrer a sua criação. Por isso cantamos Kyrie eleison, que em grego significa Senhor, tem piedade pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, meus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida, à pressa de com tua salvação, a tua voz bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Agora o momento do culto, que eu tenho chamado do momento de coleta das nossas vidas, de reunir as nossas falas, e eu abro para convidar vocês a se manifestarem sobre os motivos de gratidão, de alegria que trazem vocês a esta celebração, o que vocês trazem para este culto e colocam diante de Deus, diante da sua comunidade.
a nossa comunhão. Fique à vontade para abrirem os seus microfones e compartilhar os motivos de gratidão, motivos de bênçãos que recebem, né? Mais para o final do culto, a gente vai fazer a oração de intercessão, em que a gente pede por pessoas necessitadas. Nesse momento, é uma partilha de quem nós somos. Quem quiser se apresentar para o grupo, fique à vontade de abrir o microfone e compartilhar uma palavra. Não está ligado o microfone, Angelita. Tá bom, desculpa. Novamente eu quero agradecer por estarmos aqui mais esse domingo, né, com mais um culto, agradecer por estarmos todos novamente aqui com vida, né, acho que isso é muito importante, a gente está sempre agradecendo que a gente tem vida. Eu fiquei muito feliz aqui em casa, porque a minha filha mais nova tem 22 anos e já conseguiu fazer a vacina, porque ela trabalha na área da saúde, então ela fez a vacina, meu esposo também já fez a vacina, só falta eu, mas estamos chegando lá, né? Sim. Então isso já é um motivo da gente ficar feliz e sabendo que agora falta pouco, né? Apesar de a gente saber que tem muita gente, infelizmente, que está morrendo, né? Mas a gente está vendo uma luz também, isso é muito importante. Que bom. Obrigado, Angelita. Tomara que todo mundo seja vacinado bem rápido, né? É verdade. Uhum. Quem mais quer compartilhar uma palavra? Um de cada vez, né, pessoal? Não vamos se precipitar aí, né? Bom dia. Bom dia. Pedir pela saúde de Cíntia Pesini, que fez uma cirurgia de retirada de útero por causa do câncer em Cuiabá, retornou a Canarana e teve que novamente voltar a Cuiabá por problemas. Então, pedir pela saúde dela e pelos seus familiares. Uhum. Como é que é o nome? Cíntia? Cíntia. 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 Uhum. Vou incluir aqui nas nossas intercessões mais ao final do culto, tá? Mais alguém gostaria de falar? Compartilhar uma palavra? Algum motivo de alegria e gratidão? Estou vendo bastante Dunk aqui no culto. Estou imaginando se não tem ninguém de aniversário na família. Legal ver a família em peso assim participando do culto. Goiaci também entrou agora. Lucas. 2 aniversariantes, que eu saiba. Ah, é? Entrega para nós, então, quem está de aniversário. Alexandre Uhum. e a Lucinete, esposa do Guido, aqui de Canarana. Alexandre. Lucinete. Que Deus abençoe a vida deles, né? Muitas dádivas, alegria, saúde. Bom, gente, se não temos mais nada para colocar, eu digo que sempre gosto de dizer que Deus é tão bondoso conosco que Ele nos escuta quando a gente ora. Quando a gente não sabe orar, Ele nos ensina uma oração. E quando a gente ainda não sabe nem falar e nem proferir aquilo que está no nosso coração, o próprio Espírito, como diz o apóstolo Paulo, recita as suas palavras por nós, né? Ora e intercede em favor de nós. Deus escuta a nossa oração quando nós entramos nessa intenção de colocar as nossas vidas em suas mãos. Então, convido agora vocês para um momento de oração, de chegada, de coleta, em que nos aproximamos neste momento para ouvir a palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus de amor, nós te agradecemos porque tu nos reúnes como comunidade por este meio virtual, nos permite
sermos igreja mesmo nestes tempos difíceis. Aqui estamos nós, reunidos e reunidas em teu nome, para ouvir a tua palavra, receber a tua bênção. Nós te pedimos, bondoso Deus, que receba as nossas vidas, em todos os motivos de alegria, os pedidos, tudo que nós trazemos no nosso corpo, na bagagem da nossa vida, nós colocamos hoje aqui diante de ti. Pedimos tua companhia, tua força para caminhar conosco. E assim, quando ouvimos a tua palavra, nós também te pedimos que abra as nossas mentes e corações, para que nós possamos ser transformados e transformadas pela tua palavra. Isso é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com teu Espírito Santo vive e reina agora e sempre. Amém. Vamos ouvir mais um hino de Pentecostes, um hino do nosso hinário antigo. Ó Santo Espírito de Deus. Ó Santo Espírito de Deus, vem faz morada entre os teus, é sol de nossas almas. Ó luz celeste, o teu fulgor é alegria e dá vigor, em ti a alma exulta. Sol, morada, vida eterna das ainda quando oramos, eis que a ti, Senhor, chegamos. Ó fonte eterna do saber, os corações vem tu encher com teu amor bendito. Ó, faze-nos testemunhar e o Evangelho revelar ao mundo inquieto e aflito. A teu povo dá firmeza na fraqueza, nos alenta, dá coragem na tormenta. Eu gostaria de convidar alguém que quisesse se voluntariar a fazer a leitura do texto bíblico para hoje, a leitura do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 13, se alguém tiver com as suas Bíblias em mãos e quiser compartilhar a leitura desse texto para nós. Isaías, capítulo 6, versículos 1 até 13. Eu posso ler, pastor? Por favor, então. Muito obrigado. Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim,
segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas serão tiradas e os seus pecados serão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu: até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em 10, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Até aqui a leitura bíblica. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Como preparo para a pregação, deixarmos calar esse texto na nossa mente, no nosso coração, vamos cantar e ouvir o hino Assim de Paz e de Graça. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Mestre e irmão, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Caras irmãos e caras irmãs, eu quero compartilhar com vocês aqui uma imagem para a gente refletir um pouco juntos. Vocês conseguem ver aí? Sim, né? Sim. Olhar um pouquinho para essa imagem aí, que eu também compartilhei no convite do culto. E pensar um pouco sobre as palavras de Isaías, que no versículo 9 do texto que lemos, diz: vá e diga ao povo o seguinte: vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada.
Isaías faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender, pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Essa imagem, para mim, representa um pouco daquilo que o Isaías fala aqui nesse envio, nessa tarefa que recebe de Deus. Dizer que o povo vai sofrer porque não escuta a palavra de Deus. Eu tenho pensado muito ultimamente que as pessoas não querem ouvir o Evangelho. Mesmo as pessoas que vão na igreja não estão dispostas a ouvir a palavra de Deus. Na verdade, as pessoas não estão dispostas a se deixarem transformar pela palavra de Deus. É claro que eu vejo isso também como um desafio para mim, de refletir e pensar nas minhas próprias relutâncias em acolher, em aceitar e me deixar sempre de novo transformar pela palavra de Deus. Às vezes a tendência é que a gente já quer colocar as suas ideias, suas posições pessoais, as minhas posturas políticas, as minhas visões de igreja, as minhas visões de sociedade. E às vezes eu me vejo no risco de não estar aberto para ouvir esta palavra, que me transforma, que pode me transformar. Eu imagino que isso também possa ser um questionamento para vocês, de alguma maneira, né? Porque se nós formos pensar que no Brasil nós temos uma população de 80% cristã, com tantas igrejas por aí, eu volto a essa pergunta que me ocorre por diversas vezes. Será que todos esses cristãos querem ouvir o evangelho de fato? Será que todos esses 80% da população brasileira estão querendo se deixar transformar pela palavra de Deus? Às vezes eu acho que as pessoas querem só mais um consolo, ouvir uma palavra para aliviar as suas próprias consciências, palavras que não transformam a vida em nada, não desafiam, querem, na verdade, que a palavra de Deus reforce aquilo que elas já pensam. E se ela discorda daquilo que nós já pensamos anteriormente, então, ou o pastor está errado, ou a igreja está toda errada, né? Mas nós mesmos já estamos fechados no que é certo. Será que é algo difícil de concordar com isso que eu estou dizendo? Que as pessoas, na verdade, não querem ouvir a palavra de Deus? Vocês não sentem assim também? Não olham para a nossa vida em sociedade dessa mesma maneira? Será que essa palavra dura, assim,
que o profeta Isaías nos traz tem alguma relevância para nós? Eu vou interromper essa apresentação, foto, e dizer para vocês que o texto de hoje que nós lemos do profeta Isaías é a sua vocação, o início do seu ministério, da sua atuação profética. E vejam como é que acontece este encontro de Isaías com Deus. Acontece no Templo de Jerusalém. Isaías era provavelmente um homem de fé, assim como somos nós, como são vocês, como sou eu, que num domingo de manhã resolvem ir no culto, mesmo que seja um culto virtual, é assim que nós celebramos. E lá naquele momento, o Isaías tem uma experiência, uma visão, que a gente chama de teofania. Ele vê Javé, o Deus poderoso, sentado no trono, no meio da igreja, no meio do templo, e caem suas vestes e cobrem tudo ao redor. E ele tem serafins que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E a fumaça dos incensos, era uma prática comum no Templo de Jerusalém, sobe, e há cantos de alegria. É um momento de encontro com a glória de Deus. O encontro com a glória de Deus. Vocês podem imaginar este encontro? Podem pensar que talvez vocês venham num domingo de manhã na igreja, ouvir aquela palavra de consolo que se espera e, de repente, aquela visão de Deus vem a vocês. E nesse domingo da Trindade, a gente tem a oportunidade de reconhecer dessa maneira. Nesse domingo, nós entendemos que a manifestação de Deus que inicia com a criação, que chega a seu ápice na cruz de Jesus Cristo, se complementa agora para nós no mundo com a presença constante e eterna do Espírito de Deus no nosso meio. O Espírito de Deus não está mais enclausurado no céu, nos limites do além. Nem Deus está somente mais sentado num trono no céu ou dentro da igreja, mas no domingo da Trindade nós lembramos que Deus está plenamente e abundantemente presente no mundo. Isaías, assim como nós, ele tem uma experiência e quando ele percebe que está diante de Deus, ele pensa que ele é impuro. E diz: olha, é melhor eu fechar os meus olhos, porque diante de Deus eu sou uma pessoa tão impura, eu não posso resistir à sua santidade. Lembrando que para os judeus no Antigo Testamento, de acordo com o livro de Êxodo, havia uma fala de Deus, né? O próprio Moisés não podia ver Deus, porque quem via Deus pessoalmente morria imediatamente. Então, para os judeus, não podiam ver Deus. E Isaías não tinha nada de diferente de nós ou de todas as outras pessoas, era uma pessoa pecadora como nós. E o interessante é que os anjos trazem uma brasa e purificam a língua e a boca de Isaías com fogo. Isso me levou a pensar no domingo de Pentecostes, na semana passada, quando em Atos dos Apóstolos fala do envio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre os discípulos e discípulas como línguas de fogo. E aqui nós vemos a purificação de Isaías, o perdão dos seus pecados, como
uma brasa que queima na boca do profeta. Isaías, então, é ali vocacionado, ele é chamado. Na verdade, ele não é chamado, ele se coloca à disposição de Deus. Deus, no seu trono, diz: quem vai ao mundo? Quem é que vai levar essa minha mensagem? E ele logo, despretensiosamente, talvez até ingenuamente, diz para Deus, de toda a sua disponibilidade: envia-me a mim, Senhor. Às vezes eu acho que nós somos também um pouco ingênuos quando a gente, se a gente também, né, se dispõe a levar essa palavra que nós queremos ouvir ao mundo. De que não nos damos conta de que nem sempre essa palavra é uma palavra fácil de ser dita. E acho que aqui foi que Isaías se surpreendeu. Porque quando ele foi vocacionado, quando foi chamado, quando foi enviado, ele recebeu uma dura missão. Ele tinha que falar de modo que ninguém entendesse o que ele ia dizer. E lembrar as pessoas de que elas estão com os ouvidos fechados e com os olhos fechados. E que são elas que não se permitem ouvir e entender o que Deus tem falado para elas. Era talvez para entender quem são essas pessoas para quem Isaías foi falar, né? Era Isaías, primeiro Isaías viveu no tempo mais ou menos 730 anos antes de Cristo, antes do período do exílio em Judá, antes de inclusive os assírios atacarem Israel. Então, na verdade, Isaías ainda vivia num tempo de estabilidade política no reino de Judá. Mas havia intensa desigualdade social, injustiça com elites aristocráticas e religiosas vivendo em situações, comendo banquetes, como descreve o Isaías, tempo das vacas gordas. Enquanto do outro lado havia todos esses desprezados naquele tempo, pobres, viúvas, órfãos, os pobres, o povo pobre da terra. E por isso que Isaías vem para dizer essa mensagem dura. Porque apesar da estabilidade, da tranquilidade do povo, não vivem em justiça, não vivem relações de paz. Talvez a gente pudesse entender que essas palavras do profeta também poderiam ser ditas para nós hoje, né? Com a desigualdade crescendo a cada dia, com aquele 1% dos ricos cada vez mais ricos, e a fome, a miséria e a pobreza aumentando galopantemente na sociedade brasileira. Um descaso em relação a quem tem sofrido com a Covid, com as famílias enlutadas, com as pessoas que estão doentes. Estamos aí vendo um circo de investigação, de acusação, de quem é responsável por essa tragédia brasileira, que já leva mais de 460 mil vidas. As palavras de Isaías vêm aqui para esse lugar. Como quem diz: vocês cometem descaso, que são insensíveis, que permanecem na injustiça, vocês não escutam a minha palavra. Vocês fecham os olhos, apesar de irem na igreja e louvarem a Deus em alta voz. Esta é a dura missão também que nós temos. Chegar a este povo e dizer que não estão de fato querendo ouvir a palavra de Deus. Não estão entendendo nada
porque não querem se deixar transformar por ela. E aí nós pensamos, ok, pastor, o que sobra para nós, então, nesse discurso tão duro do profeta Isaías? De onde que nós tiramos esperança para caminhar e para continuar vivendo a nossa vida e para transformar essa vida, esse mundo? E aí eu lembro que nós estamos no período de Pentecostes. E hoje é o domingo da Trindade, em que o Santo dos Santos, que estava no templo, sentado no altar, na cadeira, no trono, esse Santo dos Santos está entre nós, está no nosso meio. Está em cada um de nós individualmente e está em ação no mundo através do nosso encontro, da nossa comunhão. Essa trindade que completa a visão cristã de Deus. Um Deus que não está mais no além, não está mais no trono, não é mais um Deus transcendente, mas é um Deus que se humaniza, se encarna e se coloca nas nossas condições de vida hoje, através do seu Espírito, assim como fez em Jesus Cristo. É este Espírito que nos transforma, que nos coloca o fogo nas línguas, que permite a cada um de nós sairmos daquela posição inicial de braços cruzados na frente dos olhos e dos ouvidos. Nos chama você, chama cada um de nós, assim como chamou o profeta Isaías, para essa tarefa tão difícil, que é falar a um mundo que não quer ouvir a palavra de Deus, às pessoas que não querem se deixar transformar. A nossa esperança é que Deus anuncia o juízo, assim como fez através do profeta Isaías, do fim do regime de desigualdade, de injustiça, de descaso. Pode parecer ruim a gente anunciar que isso tudo que está ruim no mundo aí vai acabar. A gente pode, às vezes, até ficar frustrado, porque, por vezes, nos beneficiamos disso, né? Mas é derrubando aquilo que está apodrecido em uma árvore que o novo broto pode surgir, como diz o profeta no versículo 13. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado, e representa um novo começo para o povo de Deus. Um novo broto vai surgir. E eu espero que vocês voltem para casa, para as vidas de vocês, depois desse encontro com Deus, nesse nosso culto de hoje. Conscientes de que nesse tempo de Pentecostes, nesse domingo da Trindade, nós reconhecemos que este trono de Deus está sentado no meio do mundo, no meio da rua, em nosso encontro virtual aqui, no nosso caminho pela vida. Ele nos purifica com fogo do Espírito Santo, nos perdoa, nos capacita para sermos esses emissários da sua palavra e nos envia para anunciar esperança. É preciso passarmos por um tempo de dificuldade, mas é da transformação deste tempo que se dá através da transformação das nossas vidas que o broto novo poderá surgir. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada uma de vocês com seu Espírito Santo e encha vocês de dons e potencialidades para acolherem esta missão de Deus no mundo. Que, em seu poder,
Deus transforme toda injustiça, toda desigualdade, todo descaso, dor e sofrimento em uma vida nova e abundante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Gente, amiga, querida, nós gostaria de compartilhar alguns avisos e primeiro, de que as ofertas do culto de hoje, elas têm destinação local, né? Ou seja, para a comunidade de Goiânia. Os trabalhos da comunidade, os trabalhos diaconais da comunidade de Goiânia. Nós estamos em uma campanha de alimentos e campanha de roupas também, né? Para entregar para as pessoas que estão precisando. Às vezes passa gente aqui e precisa de roupa. Então, se você quiser participar, contribuir, nós estamos dando para famílias cadastradas cestas básicas. Esse mês passado a gente deu 12, esse mês a gente pretende dar 10, são 10 famílias cadastradas, e às vezes algumas pessoas que vêm assim emergencialmente procurando alimento, a gente também tem conseguido ajudar. Então, hoje as ofertas serão destinadas para essa finalidade, que Deus abençoe as vossas dádivas. Eu, posteriormente, compartilho o Pix da nossa comunidade, ou entre em contato comigo, ou com o nosso tesoureiro, de algum meio que for possível, se você quiser contribuir. Nós agora vamos para o momento de oração de intercessão, e eu quero novamente abrir a palavra para vocês compartilharem motivos de intercessão. Nós já ouvimos o pedido pela vida da Cíntia. Eu lembro aqui que tem 2 membros da nossa igreja lá do Paraná que estão em tratamento para Covid aqui da UTI. O Evandro está aqui, né, sendo tratado para Covid na UTI. E a sua irmã Sheila está acompanhando, os visitei essa semana. Que Deus continue permitindo que eles se recuperem nessa luta. Mas eu abro para motivos de intercessão, pedidos pelas angústias de vocês, por situações de sofrimento e também por outras pessoas que vocês gostariam de lembrar. Pastor, eu vou pedir pela minha colega Genesi, que ontem foi constatada, deu positivo para o Covid, né? Ela está em casa, a princípio, mas infelizmente ela foi constatada com essa doença. E vou pedir também pela cunhada da Angélica, a Helena, que realmente ela está muito doente, ela está com câncer, e os médicos não estão dando mais muita esperança de vida para ela. E está sendo um momento muito difícil para todos da família. Vamos lembrar da Genesi e da Helena. Obrigado. A Pastor Felipe, a paz de Cristo, que é a Priscila. Eu gostaria de pedir oração pela minha mãe, Valquíria, que está com Covid também. Ela está bem, graças a Deus, mas por precaução está internada. Então, eu gostaria que orássemos por ela. Obrigada. Vamos orar por ela também. Obrigado, Priscila. Mais alguém tem algum motivo de oração? Algum pedido? Nós confiamos que Deus ouve a oração que está no nosso coração. Às vezes nós não nos sentimos tão à vontade em abrir assim publicamente os nossos pedidos de oração, as nossas angústias pessoais, principalmente, ou as situações, às vezes, das quais nós não nos orgulhamos muito, e as que geram dor e sofrimento na nossa vida.
São tantas situações que cada um de nós passa. Todo mundo sabe da sua dor e do seu sofrimento e das cargas que tem carregado nessa vida. E assim nós colocamos também isso tudo que você carrega consigo nas mãos de Deus. Confiantes de que Ele é bondoso, Ele escuta a oração do nosso coração. Que às vezes fala mais profundamente do que as palavras que nós dizemos. Lembramos do Evandro, da Sheila, da Cíntia, da Genesi, da Helena e da Valquíria, e pedimos por todos e todas elas saúde, restituição, bem-estar. E quando isso não for mais possível, que Deus conceda conforto, segurança, firmeza e força para quem passa por um momento de despedida que faz parte da nossa vida. Sempre bom a gente lembrar que a despedida é parte da nossa vida também. E Deus caminha conosco nesse momento. Assim nós colocamos tudo isso, tudo que está no nosso coração, na nossa mente e na ponta da nossa língua, nós colocamos nas mãos de Deus. E eu convido vocês para orarmos em conjunto a oração do Pai Nosso, cada um à sua maneira. Podem abrir os seus microfones para a gente se ouvir e saber que não estamos sozinhos, estamos orando em conjunto nesse momento. Cada um à sua maneira, no seu ritmo, dá uma confusão boa, mas é assim que Deus nos ouve também. Temos vozes diferentes, em tempos diferentes, da maneira que nós podemos orar juntos. Oremos então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Recebam agora a bênção que vem de Deus na vida de vocês, com a família de vocês, neste domingo da Trindade, que seja um domingo abençoado para todo mundo. E quem quer estender suas mãos, pode estendê-la. Quem quiser fechar os olhos, baixar a cabeça e se colocar sob essa luz da bênção de Deus que vem sobre vocês. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, agora e para todo sempre. Amém. Vamos na paz de Deus, cantando e dançando, e falando as palavras difíceis, deixando-se transformar por elas, inicialmente, mas também falando ao mundo as palavras difíceis que têm que ser ditas no momento em que ninguém quer escutar e se deixar transformar pela palavra de Deus. Nós vamos cantar agora: Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem o teu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Jesus, o meio através do qual o Espírito se revela e se manifesta nesse mundo. Tenham todas e todas um bom domingo. Enquanto a gente canta e dança, vamos nos despedindo. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas ele tem meu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus.
Deus te abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que no canção levam a compaixão. Os teus olhos internos refletem o seu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus te abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem teu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Bom domingo, pessoal. Fiquem na paz de Deus. Um abraço. Pastor Felipe. Obrigada Pastor Felipe, bom dia. a todos. Uma boa semana. Boa semana. Obrigada. Pastor Felipe. Fala, Ernesto. Rapidamente, bom dia a todos, bom dia comunidade. Antes de